Olá, bem-vindos à Rede Poderosa. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima. E aí, Pati? Cara, terminou janeiro, finalmente. Real, cara. Eu pensei que isso não fosse ser possível, mas foi. Pois é, mas estamos aí. E como sempre, todo final de mês a gente aparece com um BO, uma listona de tudo de bom que a gente achou para assistir, que a gente achou na internet, que a gente achou para ler, coisas boas que a gente quer recomendar para vocês aqui, para fechar o mês com chave de ouro. Exatamente. Lembrando que esse ano é ano bissexto, então pode ser que fevereiro demore tanto quanto janeiro pra passar, né? Porque um Mas tem dia carnaval, né? tá equivalendo a uma semana. Não, É, mas tem tem carnaval. carnaval. O mês do carnaval Verdade. nunca demora para passar. Verdade, verdade. Nossa, tá certo. Pois muito bem, vamos começar então. A gente já está assistindo os nossos filmes para o Oscar, então vamos começar falando de filme. O que que você Isso. tem de bom aí para a gente assistir? Então, entre as muitas maratonas que a gente se propõe a fazer aqui nesse canal, eu assisti algumas É, coisas muito boas. E a primeira aí, viu? Que bom. A primeira foi, na verdade, eu revi. É um filme de 2019. É o Gully Boy. É um filme indiano. Quando a gente começou a falar sobre Bollywood, Uhum, esse é um filme que eu assisti quando lançou e tem lá no Prime. E é a história de um jovem que se apaixona pela cultura hip hop e decide ser rapper, né? Então ele vai trilhar o caminho. Acho que existe uma dezena de filmes estadunidenses assim. Porém, eu acho que o grande brilhantismo desse filme é conseguir aliar a narrativa e a cultura hip hop às particularidades da cultura indiana, seus conflitos e como as coisas são estabelecidas por lá. Então é um filme uhum. aí de quase 3 horas, né? Como todo bom filme indiano, É, o clássico indiano, é. não tem jeito. É, que tem seus clichêsões de coreografia, a parada toda. Mas é um filme muito bem amarrado, que mostra muitas facetas do cotidiano da cultura indiana. E aqui tem uma questão muito grande com a questão das castas, né? Mostra muito essa questão da ascensão social, como ela se dá e como a cultura hip hop intervém nisso. E é muito interessante esse diálogo, né, do protagonista que faz o Gully Boy, porque ele tá destinado a ser tipo um motorista, um serviçal de alguma forma, né, de serviços gerais. E o pai dele bate muito nessa tecla. E é muito interessante como se dá esse diálogo e essa crença e tudo mais, como isso está estabelecido entre as gerações. Muito maneiro, filmaço, cara. Eu gosto muito desse filme. Real. Um dos melhores filmes de rap já lançados aí, facilmente. E as legendas estão em português? Não, quer dizer, tão mais como closed caption, né? Então tem Tá. Tem uns. aquele problema clássico do Prime que a gente já Isso, falou aqui, que exatamente. teriam que resolver, hein, Prime? Por favor. Mas dá pra ver, assim, 80% da legenda tá de boa. O resto, se você tiver a opção, é melhor você assistir com a legenda em inglês. A legenda em inglês tá disponível. Em português, Uhum, só closed caption. tá bom, muito bom. Bom, então vamos ficar no Prime, já que a gente está lá. E eu quero recomendar o Friends, que é um filme que estava escondidinho no meio deles lá. Eu acho que eu assisti algum filme do Tom Hanks, e aí me recomendou esse logo depois. Eu falei, mas como assim? Que é um filme alemão, francês. Eu falei, eu vou assistir isso aqui. E basicamente a gente vai acompanhar um soldado, o Friends é um soldado pós-guerra, na era pós-guerra, em que ele aparece numa vilazinha pequenininha na Alemanha. E ele é francês, então ali automaticamente já começa a gerar alguns tumultos, né? Porque é óbvio que todo mundo sabe que tem um francês na cidade. E a guerra acabou de acabar, então eles ainda se consideram inimigos. E essa moça descobre o francês chorando no onde tem a lápide do seu noivo. E ela fica muito curiosa, né? O que que esse cara, qual a relação dele com o meu noivo? O que que tá acontecendo? E é isso que o filme vai explorar, porque eventualmente a gente vai conhecer muito mais desse soldado e a gente vai também conhecer muito mais. O Franz
é o soldado morto, né, o alemão morto, que vai conectar todas as histórias. A gente vai entender por que que esse cara quis ir até a Alemanha, numa cidade hostil, num país que era seu inimigo até ontem, para visitar a lápide de um soldado alemão. Então, é um filme muito diferente do que eu esperava. A história vai para um caminho diferente do que eu esperava. A forma como o diretor usa cor e preto e branco, partes do filme são preto e branco, partes do filme são coloridas. Então, a forma como ele usa isso, nos momentos que ele usa isso, também é para nos levar a entender alguma coisa diferente da história. Eu achei muito bonito, muito sensível. Você falar do pós-guerra dessa forma, sabe? Você pegar uma história muito individual, uma dor muito individual e mostrar que ela é sentida dos dois lados, talvez de um jeito diferente, mas pelo mesmo motivo. Então, achei um filme muito sensível, escondidíssimo no Prime, assim, me apareceu do nada e eu nem sei de onde veio, entendeu? Foi um clique fortuito, como tem acontecido recentemente, um clique fortuito que me levou a um filme que eu gostei bastante. Então, recomendo Franz, quem tiver aí no momento de assistir uma coisa um pouco mais melancólica, vai nesse. Combina com janeiro, né? Exato, Enfim. deu super certo, É, super combinou. Tem alguma coisa mais do Prime aí? tem. É, eu acho que esse negócio do Prime destravar as abinhas conforme você clica, né? É uma parada meio pá. Porque eu lembro que nas partes dos filmes premiados, assim, superproduções, esse filme nunca apareceu pra mim. Aí, de repente, começou a aparecer. E é um clássico do final dos anos 90 ali, começo dos anos 2000, que é a outra história americana, Hum, que conta a história de um neonazista estadunidense que tenta se redimir de alguma forma ali. É um filme extremamente violento, muito provavelmente é o melhor filme a melhor atuação do Edward Thornton, né? Norton, Norton. mas concordo. É um filme forte e que acaba expondo várias fissuras da sociedade estadunidense como um todo sobre essa questão também de uma ascensão que hoje torna-se ainda mais presente da extrema-direita nos Estados Unidos, né? Uhum, Eu super acho atual. que esse filme talvez tenha, assim, né? Esse filme hoje talvez faça muito mais sentido com tudo Verdade. deflagrado, né? Do que talvez a época onde as coisas ainda estavam ali dentro dos seus caldeirões. Agora o caldo já ferveu e entornou. Mas é um filmaço, cara. É um filme. Ele é extremamente forte em tudo, mas principalmente simbolicamente, sabe qual é? O- Uhum. a produção do filme, né? O diretor, junto com o trabalho dos atores, conseguiram captar simbolicamente algumas coisas que são, assim, são cruéis, são brutais, sacou? É um filme que você vidra e te dá uma sensação de desconforto o tempo inteiro. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Mas uma bela película, um belo filme que pra mim tava meio escondido lá no Prime, mas agora abriu uma aba de filmes premiados. Olha Tem lá, viu? tudo, Tem que tem tudo. explorar o coisa, tem que Isso explorar. aí. Muito bom. Bom, o meu segundo filme é o último que eu vou recomendar esse mês, mas já aviso que, como a gente está fazendo o programa do Oscar, que vai sair em fevereiro, a gente está assistindo muita coisa que foi pré-indicada ao Oscar ou que as pessoas diziam que ia estar na lista. Então, eu não terminei de ver todos os filmes ainda, talvez eles, né, no programa lá, a gente apareça com novos favoritos, mas eu assisti a entrada armênia para o Oscar, que é o Americazzi. Que eu não acho que vai para a lista final, porque o Oscar gosta de filmes muito específicos. Mas eu achei esse filme de uma delicadeza, de uma beleza. A gente vai acompanhar um americano descendente de armenos que, depois do final da guerra, a União Soviética disse para voltar para o país. E aí 300 mil armenos americanos, vamos dizer assim, decidiram voltar. Só que muitos deles não falavam a língua. Eles foram porque eles queriam se reconectar com a história da família, né? O personagem que a gente acompanha, ele saiu fugido da Armênia quando ela era criança, então ele não lembra de nada, né? Mas ele quer voltar, ele quer se reconectar com as raízes da família. Ele ouvia muita história, ele lembra de uma música que a avó cantava para ele, mas a língua mesmo ele não fala. Então ele vai com a cara e a coragem. Só que por causa de um problema aí de traduções, ele acaba preso
numa prisão soviética. E da prisão dele, da cela dele, porque o muro caiu, ele consegue ver dentro de um apartamento de um casal. E ali a gente tem quase como um filme mudo. Ele começa a acompanhar a vida desse casal. E assim ele vai aprendendo sobre a Armênia, sobre os costumes, porque a gente descobre que o cara é um dos soldados da prisão Uhum. que mora ali na frente. Então, ele foi preso e ele começa, né, obviamente, você desenvolve uma rotina na prisão, você desenvolve toda uma vida na prisão, mas a gente tem, além disso, além de um filme sobre o pós-guerra na Armênia, a gente tem um filme, um cinema mudo sobre o que é a Armênia, o que são os costumes armênios de receber gente em casa. Tem umas questões muito, muito simples, como, por exemplo, você recebe as pessoas em casa e o primeiro, quando você vai fazer um brinde, o primeiro brinde é sempre para o convidado de honra. E aí ele aprende isso vendo esse casal. Ele aprende, olha, então toda vez que eu tiver um convidado de honra em casa, eu preciso fazer o brinde para ele primeiro. E aí você vê, no meio de toda uma história, né, de um contexto tão difícil, de um contexto de tanta violência, a gente vê essa beleza, essa coisa bonita que é acompanhar ele se descobrindo a cultura dele, da qual ele não tem nenhuma conexão, com a qual ele se desconectou completamente, por meio desse casal que ele não conhece. Uhum. Eu achei a sacada fenomenal, eu achei a forma como foi feito belíssima. Enfim, eu sou muito fraquinha para histórias desse tipo. Eu já falei aqui que eu amo filme antigo, eu amo filme mudo. Então, assim, meio que foi ticando todas as caixas para mim. E até agora é um dos meus favoritos de estrangeiros que eu vi. De novo, a gente ainda tá vendo os filmes, né? São muitos filmes. Estamos assistindo ainda, mas esse aqui foi um dos meus favoritos até agora, pela singularidade, assim, pela forma belíssima com que conta uma história tão difícil. Recomendo. Dá seus pulos, porque eu não sei para onde vai sair esse filme. A gente teve que dar os nossos pulos aqui, então, né? Enfim, infelizmente, espero que chegue a algum streaming, mas até agora não. Mas enfim, vou ficar de olho. Isso aí. E é isso. Americati. Está salvo aqui. Eu quase esqueci, mas agora você me lembrou. Assista. O meu último também foi de uma das nossas listas dos Uhum. relegados ao Oscar, né? Tava ali na É, lista do Globo de Ouro, do festival de não sei o quê, e acabou que, pelo que foi dito, a campanha dele não foi muito boa para o Oscar, né? Porque além do filme ter que ser bom, você tem que fazer uma é isso, campanha exatamente boa, isso. né? Não é só ser bom. Exatamente. Só que, cara, é um filme que me pegou muito pela construção, que é o Monster, né? Monster, Uhum. filme japonês, e ele narra os conflitos de um adolescente. Primeiro, pela visão da mãe, que vê esse adolescente fazendo umas perguntas meio sem sentido, chega machucado em casa, então ela acha que ele foi agredido pelo professor, e aí ela vai tirar satisfação no colégio. Depois você vê pelos olhos do professor, que aí mostra a vida dele toda conturbada e que ele só estava tentando ajudar. E por fim você vê pela, pelos olhos do adolescente os dramas que ele estava enfrentando. E mais do que o plot do filme é a forma como ele é narrado nesse desabrochar de situações e de Uhum. plots contínuos. E eu acho que o filme é muito sensível, ele trata de uma história de amor ali entre dois pré-adolescentes descobrindo os sentidos do que é passar tempo juntos e tudo mais, e como se relacionar e como encarar essas dificuldades de crescer. Mas tendo assistido Anatomia de uma Queda, né, o queridinho que te surpreende a Uhum. todo momento, eu acho que esse filme particularmente dá uma aula de como fazer essa narrativa em mosaico, sabe? Diferente do Anatomia. Isso me pegou muito. Eu achei muito bem feito. Acho que a continuidade dos plots, ela produz um efeito, pode até ser um pouco cansativo em algum momento, mas eu gostei da forma como tudo foi encaixado, e o final dele é uma parada muito sutil, assim, que me pegou demais, sabe?
dos dois Uhum. garotinhos caminhando pra luz, assim, né? Pra felicidade e deixando as coisas em aberto. Mas a montagem desse filme é algo incrível, assim, me conquistou muito. Recomendo que vocês deem uma atençãozinha, porque é muito maneiro. E melhor que É. Anatomia de uma Queda, nesse quesito. Muito bom, muito bom. Também é dessas pulos, né? A gente não sabe se vai Isso vir para aí. algum streaming. Não falaram, né, de estreia ainda. Eu não vi nada sobre ele. É difícil, cara, difícil. Talvez um MUBI, se a gente der sorte. É um filme MUBI, total. É um filme MUBI, Porque foi o que eu dizem ser pensei. muito parecido com Close. Eu ainda não assisti Close. Não é muito, não achei muito parecido com. Só a Não. temática Ah, principal, que tá. é Então, beleza. o mote dos meninos, a Sim. temática é similar, mas a construção não é similar. Ah, Eu acho sim. que é mais o pessoal ver que é uma temática similar, né, do enfrentamento de uma questão específica, e aí não acho que são muito similares nesse sentido, não, da construção, não. Mas Close é um ótimo filme, já recomendei aqui e Uhum. recomendo com certeza. Vamos torcer para Monster chegar no mundo, quando isso acontecer, a gente avisa vocês. Fiquem de olho. Muito bom a Tag, né? Um filme bem MUBI. É bom que a gente já vai reconhecendo, né? Sim. Vamos então falar das internets como um todo. O que que a gente andou encontrando aí nas nossas andanças internéticas? O que que você achou de bom? Então, a primeira coisa é que, pô, eu curto muito o podcast da Laurinha Lero, né? O Respondendo em Voz Alta. Só que o Uhum, podcast acabou. E ela tá. veio com a newsletter. E a newsletter é melhor que o podcast, pô. É muito melhor ler a Laurinha Lero do que ouvir a Laurinha Lero. Bizarro, né? Muito bom. Mas é uma newsletter que quinzenalmente ela é gratuita. Mas se você quiser assinar, e tem semanal e tal. E a Laurinha Lero escrevendo. O que é melhor do que ela falando. Pra mim, assim. Eu curti muito mais. Eu achei uma dinâmica de escrita muito mais interessante. E o formato newsletter permite com que ela dê essas piruadas que ela dá nas ideias, assim, né? Ela tá num ponto e liga a outro e faz uma gracinha e conecta um negócio específico que tá no antigo Twitter, agora X, né? E pega um vídeo do YouTube e lança uma parada meio bizarra daqui, dali. Eu acho que ficou na medida pra ela, assim, pra como ela trabalha o humor. Então, recomendo demais. Newsletter da Laurinha Lero. Muito bom. Muito bom. Eu quero recomendar, eu vou recomendar só vídeos no YouTube, mas o primeiro é um mashup de dois, talvez dos melhores álbuns de todos os tempos, que é o Renaissance da Beyoncé, que eu já falei aqui antes, e o Discovery do Daft Punk. Para quem gosta de música eletrônica, o Discovery acho que foi na época que saiu, meu, o álbum de música eletrônica. E aí alguém teve a brilhante ideia de fazer um mashup dos álbuns e assim casa perfeitamente, porque Renaissance tem muito de house, tem muito de dance, mas a gente não tinha muito de eletrônico, mas casou muito bem, assim, porque são músicas que se conversam muito bem. Então, se você gosta, tem sido a minha trilha sonora do mês. Se você gosta de música eletrônica, se você gostou de Renaissance, recomendo muito ouvir, porque ficou assim perfeito. Dois, como eu disse, dos melhores álbuns que eu já ouvi na vida, é, independente do gênero. Então, eu acho que eu gosto de ideias mirabolantes e o YouTube entrega muito, né, disso pra gente, assim. Sim. Muitas vezes você olha e fala, meu, quem que pensa uma coisa dessa? Quem que para na vida para pensar isso aqui? Enfim, pensaram e ficou chuchu. Vou deixar o link aí, vocês sabem, né? Quem tá no YouTube, links todos aí embaixo. Quem não está no YouTube, acho que vai ter que ir pro YouTube para achar, porque senão não tem jeito. É. Mas ouçam, porque ficou muito boa, de verdade mesmo. Boa, Só boa. isso. Esses mashups de YouTube são maravilhosos É sempre. muito bom. Tem um que é muito clássico do Yasin Bey, né? O vulgo Mosdef, junto Uhum. com músicas do Bob Marley, cara. Esse eu não vi Eitaço. ainda. Depois eu te mando, eu Vou vou procurar. procurar aqui. Boa, Muito brabo. boa. E aí, manda mais. Vamos lá. Pra não falar que a gente não gosta, né, de novelão, de Globo, e que a Globo só produz alienação, o que eu trouxe aqui é uma thread, um fio, com todos Hum, os livros que o personagem Tufão, do Murilo Benício, na Avenida Brasil, apareceu lendo durante os episódios da novela.
que foi, né, uma Excelente das trabalho. grandes novelas dos anos 2000 da Globo. E aí a gente tem, assim, Dostoiévski, sacou? A gente tem Thomas Mann, Olha só, a gente tem Homero. grande Assim, tufão. é uma lista grande de coisas. Então, se você gosta dos detalhes, se você é aquela pessoa que gosta de ver o easter egg ali no cantinho, você tem uma grande chance de puxar uma listinha de leitura e fazer seu desafio Tufão 2024 aí. Eu gosto que o Que nome do usuário é Latino Crente. ué, é isso. Ótimo. Só ficou melhor. Só melhorou a lista. Só melhorou. Então, é isso. Eu Muito achei bom. essa parada e acho incrível. E é isso aí, Globo. Tamo junto. Você é braba. Só que eu não Arrasou. apoio a ditadura aqui, não. Pois muito bem. A minha última recomendação nas internets é um vídeo de um cara que fala muito de cinema, o Patrick Wilhelm. Eu acho que só vai ter em inglês, a menos que você tenha um closed captions também. Mas a gente estava falando de Bollywood, dos filmes indianos e tudo mais. E ele tem um filme não, um vídeo, mas é quase um filme, porque é bem longo, que chama I Went to India to Learn About Bollywood. Basicamente, ele foi para a Índia e ele assistiu filmes indianos, alguns na Índia. E aí ele conta a história de alguns dos filmes, alguns, inclusive, que estavam na nossa lista de início. A gente teve que dar uma limpada na lista, porque é muito filme. A gente falou isso no episódio, tem muita coisa disponível, então a gente teve que, né, fazer algum recorte ali, porque senão também ia ser complicado. Mas ele fala muita coisa sobre a história de Bollywood, principalmente. Então, quem gosta de cinema indiano, eu acho que é um vídeo muito legal para acompanhar, porque ele foi para lá e ele fala muito das influências do filme na cultura e vice-versa. E quebra muitos paradigmas que a gente mesmo quebrou vendo os filmes, né? Do que se é falado nos filmes, do que se é mostrado nos filmes, como, porquê e tudo mais. Eu estou desenvolvendo um interesse muito, muito genuíno e profundo sobre o cinema indiano. Assim, eu estou muito curiosa para descobrir mais, porque realmente tem sido muito impressionante tudo que eu descubro sobre. Então, acho que talvez eu vá continuar aí nessa. Como é que o Max Fischer chama nesse túnel do rato? Toca de toca, Toca, toca de coelho. toca de coelho. Toca de coelho. Túnel do Eu, Rato. quase. Não, pode ser uma versão É, terceiro-mundista, né? verdade, né? O sul global é túnel do rato, Isso porque aí. vai acabar no lixo mesmo, então é isso. Exatamente. Enfim, provavelmente vou continuar indo aí por essa toca, mas deixo aí a recomendação do vídeo para vocês. E aí, mais uma? Tenho, tenho. E agora um podcast. Podcast do Parte Um, lendário Parte Um. Fez parte do grupo Missouri-Sana. Que tá com o podcast Raciocínio Quebrado. Ele voltou no final do ano passado. E eu Uhum, acho muito foda a forma como o Parte Um desfila os interesses dele, que são muitos e diversos, e faz com que isso tudo se encaixe, sabe qual é? E o podcast é mais ou menos isso. É ele, né, raciocínio quebrado. Ele senta na frente do microfone e vai trocando ideias sobre determinados assuntos que vão fugindo e ele vai dando os nós lá na frente. E é, um, é uma parada que, pra quem já conhece parte um você encontra isso nas letras dele, mas nesse formato de podcast, ele une isso à questão da companhia, sabe? Então eu sempre tô ouvindo enquanto eu tô trabalhando. Quando eu uhum. preciso dar um descanso, ou quando eu tô muito estressado, eu coloco um episódio do Raciocínio Quebrado e fico ouvindo. E, de certa forma, esse desfile que ele vai fazendo, esse mosaico de coisas que ele gosta e vai conversando sobre, eles têm essa capacidade de entreter e, de certa forma, de dar sabe, dar aquela acalmada, como se você estivesse trocando ideia com um amigo seu ali naquela pausa de 5 minutos pro café. Entendi. Isso já dá pra entender que no meu trabalho eu não tenho tantos amigos assim, né? Mas enfim, é Muito meio que bom. isso. E o Parte 1 é uma enciclopédia viva, cara. O maluco é muito inteligente, ele é um grande pesquisador de muitas coisas, viciado em ficção científica, sacou? Lê muito de muita coisa, manja demais. E
Pra quem gosta de ler, pra quem gosta de música, pra quem gosta de hip hop, pra quem gosta de fotografia, pra quem gosta de trocar ideia, vale a pena. Raciocínio Quebrado, podcast do parte um. Muito bom, muito bom. Então, a gente fecha aí filmes, a gente fecha interwebs e faltou falar de livro, É né? isso aí. Coisas boas que a gente leu esse mês. Posso começar? Pode, claro. Eu vou falar muito pouco sobre ele, porque, na verdade, eu vou falar muito pouco sobre os dois, porque eu vou falar nos vídeos que estão vindo aí. Então, já vou Hum, plugar os vídeos. Primeiro é o Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli. A gente falou do livro aqui quando ele foi lançado, que foi no final do ano passado. Que acho que nós dois estávamos muito ansiosos para ler esse livro, porque a gente gostou muito do Cabeça do Santo. E a Socorro Racioli é uma grande autora, né? Eu acho que é uma grande voz da literatura brasileira. E em Oração para Desaparecer, não é diferente. Eu acho que gostei menos do que A Cabeça do Santo, mas ela também traz toda aquela questão do realismo mágico que a gente já sabe que ela sabe fazer muito bem, e sim. ela traz isso para um tom nordeste brasileiro, como só ela consegue fazer, né? Então a gente vai acompanhar a história de uma mulher que nasce assim, que renasce basicamente, ela reaparece em Almofala. Eu fico falando Almolada por algum motivo, mas é Almofala, o nome da cidade, lá em Portugal, na fronteira entre Portugal e Espanha. Ela é escavada da terra, ela tá toda machucada, toda batida, e ela não lembra de nada da vida dela no passado. Né, quem ela é, o nome dela, nada, ela não sabe quem ela é, mas pela forma como ela fala e pelo sotaque, eles percebem que ela é brasileira. E aí esse casal que encontra ela vai cuidar dela e ajudar ela a se recuperar e dizem assim, presta atenção nos sonhos, porque nos sonhos você vai ter revelações que vão te ajudar a conectar os pontos e talvez você relembre a sua vida, né? E relembre o que aconteceu. E aí a gente vai junto com ela tentando entender o que está acontecendo, né? Quem ela é, de onde ela veio, por que que ela surgiu ali, né? É, resurrecta, é isso que ela, eu estava tentando lembrar a palavra. Então, basicamente, ela morreu em algum lugar e Ressuscitou. ressuscitou, nossa, difícil, e Sim, ressuscitou em Almofala. E aí, por quê? O que que aconteceu? Como é que ela chegou ali? É isso que o livro vai explorar. Então, a premissa em si eu já achei maravilhosa, e aí a Socorro vai discorrer sobre isso, assim, a gente não vai trazer o cunho religioso, apesar dele existir, não é o grande foco da questão, né? Quando a gente fala ressurreição, acho que a primeira coisa que as pessoas pensam é religião. Tem uma questão religiosa aqui, mas não é o que vocês imaginam. E a forma como ela constrói a história também é muito bonita. Para variar, eu acho que a Socorro é uma grande escritora. Tudo que eu já li dela até hoje, principalmente a Cabeça do Santo, eu acho que é sempre feito de forma muito poética. A prosa dela é muito poética. E eu gosto muito disso. Então, eu tinha altas expectativas para esse livro e elas foram atendidas. Então, recomendo muito. Se você não conhece ainda Socorro Racioli, vá conhecer. Basicamente é isso. Por A Cabeça do Santo, ela escreve poesia, ela escreve livro infantil, enfim, ela tem um catálogo aí primoroso. é isso aí. E é isso. Esse tá na minha listinha de futuras aquisições em breve, em breve. Arrasa. Vai mandar bem. E você, o que você andou lendo de bom? Então, eu tinha feito aquela lista de férias que eu não cumpri. Por que que eu não Uhum, cumpri? Porque eu virei o ano lendo A Ilíada, do Homero. Primeiro livro publicado no Ocidente. uhum. E, cara, acho que foi a melhor coisa que eu pude fazer da minha vida nessa virada de ano, viu? Nada mal. Bizarro. A parada tá escrita aí há quase 3.000 anos, se pá. E é simplesmente fantástico. Tipo, é incrível. Não vou falar o que da parada. Tipo, É. faz assim. Eu acho que a compreensão do dilema, da questão humana e o questionamento acerca do destino, tanto pro Aquiles, né? Que tem o destino dele traçado a partir do momento que ele decide para lutar em Troia. Ele sabe que vai morrer cedo, não tem como fugir, tá tudo já traçado pelos deuses. Quanto do Heitor, que é um servo do destino, porque a guerra foi o irmão dele que provocou quando sequestrou a Helena, e ele é simplesmente o chefe do exército e não tem como fugir da luta, ele tem que encampar aquilo, porque aí ele leva o nome, a virtude, a honra de Troia, né? E luta contra a ameaça real de
de uma chacina e da destruição da cidade e da família real, que é a família dele. Eu acho que esse embate entre você tentar lutar contra e você aceitar o destino e o final ser a mesma penumbra de morte, isso é, tipo, incrível, mano. É absolutamente incrível. Incrível. É muito difícil você encontrar alguém que fale tão bem da, da morte, de toda essa situação que envolve a sua vida estar traçada de certa maneira, quanto o Homero, né? Seja ele quem for. Aí, porque existem as questões de como Ilíada teria sido escrita, né? E cantada através dos tempos até ser registrada efetivamente e tal. Mas é absolutamente incrível, mano. Assim, tem clássicos que não estão ali à toa, sabe? Esse é um É deles, né? verdade. Um dos maiores deles. É absolutamente incrível, velho. Incrível, incrível. Muito bom. Muito bom. Começou o ano bem. Muito, nossa, muito. Muitas mortes, muita violência também. É, Muito. Mas é isso aí. faz parte também, né? É, bom. O outro livro que eu li, que eu também vou falar num vídeo vindo aí, acho que vai ser o próximo que vocês vão assistir já, foi nas minhas leituras de férias que eu li o Enervadas, da Crisantemi, que é, eu preciso ler o nome dela toda vez, porque o nome dela é enorme, é o pseudônimo da Cecília Moncorvo Bandeira de Melo Vasconcelos. Pô, É uma autora carioca do começo do século passado, que diziam que era uma grande voz feminista da época, mas que não sobrou muita coisa dela publicada. Muito sumiu, muita coisa acho que vai sendo resgatada aos poucos também. E Enervadas é um deles, e aí saiu aqui pela Carambaia, naquela ediçãozinha bonitinha deles, mais acessível, né, da coleção deles, da coleção Acervo. E sim. foi uma surpresa muito grande, cara, porque eu peguei esse livro e falei, bom, o livro tem 100 anos, né? Porque ele se passa no começo dos anos 20, ele foi escrito naquela época, eu falei, o que que eu vou ter em comum, o que que eu vou achar aqui nesse livro? E a gente tem basicamente, eu falei isso no vídeo, um Sex and the City dos anos 20, entendeu? As mulheres malucas. A gente tem a mulher que não quer casar, a gente tem a lésbica que se apaixona por qualquer um, até por freira, e aí fica louca quando ela não é correspondida. Quando uma das namoradinhas dela se apaixona por um homem, ela se acha traída, ela fica horrorizada. Como é que pode amar homem? Que é uma pergunta muito razoável. A gente tem a drogada, é uma que é drogada em morfina e cocaína, abertamente. Então, assim, são mulheres que quebram, que trazem um questionamento, assim, que já choca de você ver mulheres fazendo isso, mas mulheres fazendo isso em 1920 é muito, muito chocante. Então, eu fiquei muito impressionada com a escrita da autora, que é muito, muito tranquila de acompanhar. Não é aquela escrita, né? Também imaginava que talvez fosse um pouco mais rebuscada, por 100 anos atrás, o que estava acontecendo. Não. Super fácil de acompanhar, super tranquila, super fluida, personagens interessantes e mulheres interessantes, o que é talvez mais difícil ainda de achar de um livro de 1920. Sim. Então, recomendo. Fiquem de olho nessa. Primeiro, fiquem de olho nessa coleçãozinha acervo da Carambaia, que eu acho que eles estão trazendo muita coisa boa. E esse em específico da Crisânteme, né? Que é, como eu falei, um resgate de uma voz que estava aí apagada já faz muito tempo. Então, vale a pena conhecer, com certeza. Show. Duas observações. A primeira é que eu acho a coleção Acervo da Carambaia mais legal do que os livros de design boladão, assim. Eu também, eu gosto muito de uma coleçãozinha assim. Eu gosto mais da parada do livro-livro, da continuidade na estante, tipo a Eu coleção também. Leste, sabe? Eu Uhum, tenho. sim. E a segunda, que é incrível que o Cariani, além de traficante, é vampiro, né? Que em 1920 ele tava fornecendo pra galera. Morfina e cocaína, cara. Real Real. mesmo, assim. E a mulher, e ela escondia no lenço, e todo mundo sabia quando ela ia secar o nariz, que ela tava cheirando, na verdade. E aí, do jeito que ela descreve, você fala assim, gente, parece, soa como algo muito comum, todo mundo faz. Sim, sim. Toda mulher tem um cantinho do lenço que ela guarda ali uma cocaína, Que caso ela ele. precise no dia, só um Sim, pouquinho, só sim, se sim. precisar no dia. Eu comecei a rir, eu falei, cara, que loucura, que doideira, mas enfim. Você vê, né, meu? Eu gosto de ser vampiro, é isso. Você vai pelos anos vivendo do mesmo jeito. A biografia dele vai sair pelo sebo Clepsydra, com certeza. Mas será que ele era boladão já? Ah, não sei. Eis Não a questão, sei. né? Tem, Eis a questão. a gente tem que começar a investigar isso a sério. Esse podcast tem que começar a virar
um caso Evandro paranormal aí pra tirar Eu essas também acho. dúvidas da galera. Eu também Creio acho. nisso, boto fé. Quem sabe, nossa próxima temporada. A gente tem bastante tempo livre pra fazer mesmo. Isso. Pois bem, leu mais alguma coisa boa? Li sim, cara. Eu assino o clube da Ubu, né? O Circuito Ubu. E o desse Uhum, mês foi um livro que, tanto quanto Oração para Desaparecer, que eu acho um título muito bacana, muito estiloso, belíssimo. também Uhum. tem um título muito maneiro que é o Alfabeto das Colisões, do Vladimir Safatli. Ah, o meu chegou essa semana. Então, eu cheguei. O que eu botei na minha cabeça esse ano? Que os livros que eu faço de assinatura, assim, né? De clube, Uhum. eu vou tentar ler no mês pra poder, né, acompanhar o clube, né? É um clube, pô. Tem que tentar acompanhar. Arrasa e me conta como vai, porque o meu tá guardado já. Chegou já Vou faz um instante. conseguir? Não. Vai, Mas o não, primeiro mês eu vamos soltar consegui. na, vamos soltar no universo que vai conseguir, vai dar bom. O de janeiro eu Vai. consegui. E, cara, eu acompanho o Safatli há um bom tempo, né? Ele é Uhum, um filósofo e tá sempre muito ativo no debate público. E esse livro é uma reunião de ensaios. Para cada ensaio, ele deu como título, como marcador, né? Uma letra do alfabeto, por isso Alfabeto das Colisões, em que ele discorre sobre literatura, sobre política, sobre filosofia, sobre viver, enfim, várias questões diferentes. Então são 23, 26 ensaios curtos, no máximo 10 páginas cada um. E do que eu acompanho no debate público dele, são ensaios que são mais leves, sabe? legal. Então ele pega tudo aquilo que ele foi, que a gente já conhece dele para quem acompanha, e acaba condensando nesses pequenos ensaios em que ele vai pegando pequenas partezinhas, pontos de observação, e aí Uhum, foi o que eu falei, ele coloca os pensadores, que filósofos, ele coloca políticos, ele coloca diretores de cinema, autores de livros, músicos, e vai fazendo essa teia. E são ensaios muito aprazíveis, alguns com algumas passagens muito marcantes, muito bonitas, de verdade. E eu acho que a liberdade do ensaio também é esse feito estético de você conseguir burlar algumas coisas, deixar as coisas menos sisudas, uhum, talvez como até uma obra introdutória a como o Safatli pensa e tal, sirva, sabe? Não só pra quem já legal. conhece o cara de estrada. Eu achei muito maneiro de verdade. Um formato, uma forma de organizar diferente. Achei muito brabo, muito maneiro real. Muito bom. Vou ler o meu um dia, Sim, sim. eventualmente. Daqui a Eu uns chego lá. 73 anos. Veremos. Muito bom. Então aí uma listinha também parrudinha para começar o ano lendo. Começou o ano, e vocês não leram nada ainda. Eu acho que aqui tem algumas coisas boas para manter vocês ocupados por um tempinho. Com certeza. Só coisa boa, Só só coisa coisa boa. maravilhosa. Eu tenho por princípio não olhado nenhum lançamento desde novembro do ano passado, mas me conte, algum lançamento chamou sua atenção? Eu olho os lançamentos, mas eu não olho com tanto afinco assim. Só que um não Hum, tem como passar batido. Porque, né, eu vou falar de novo de Roberto Bolanho, que é o Gaúcho Insofrível. Vai sair agora, em fevereiro vai ser lançado, né? Efetivamente vai sair físico. E, cara, é um. É Bolanho, velho. São 5 contos. Eu li no original, né? 5 contos maravilhosos. Recomendo muito Conto Jin. É um conto curto, mas ele é extremamente forte. E serve como uma boa introdução ao Bolanho, pra quem não conhece também. Tradução do Joca Rainer Terron, que parece que traduz todos os livros do mundo agora, né? e gostamos muito. Gostamos muito Somos, dele. somos adeptos. Inclusive ganhou o APCA de melhor livro Eu de vi, ganhou 2023, hoje, olha só. Incrível. que é um livro que eu não li ainda, pretendo ler. Talvez esteja na minha meta de leitura de 2024, quem sabe? Aqui agora eu faço metas de leitura. Arrasa. 2024 começou com tudo. Mas é isso, o Hum, gaúcho insofrível do Bolanho. Leiam Bolanho. Eu sempre boa, espalharei o bolanismo pelo mundo. muito bem.
Pois bem, então tá aí a listinha para vocês assistirem filmes maravilhosos, para vocês navegarem na internet, livros para vocês lerem esse mês. Se você não sabe por onde começar, tá aqui o BO para vocês. E aí, em fevereiro a gente volta para contar mais coisas boas. Espero que vivos, pós-carnaval. E Certeza, é isso. Temos certeza. episódio? Temos episódio. E tchau. Tchau.